do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui junto com os irmãos. Minha esposa não pôde estar aqui. Falei com a minha filha, ela tem 16 anos. Lamentou profundamente não poder também estar aqui participando deste momento tão especial. Então eu trago o abraço da minha esposa, das minhas duas filhas, da igreja ali em Cobilândia, Vila Velha, pela qual ali nós pastoreamos. Podeis assentar, queridos. Antes de pregar a palavra, pastor Bilá, escolhe Deus. Você está aqui porque você escolheu Deus, amém? Amém. Você está aqui porque escolheu Deus, amém? Amém. Vamos louvar. Deus, meu Deus, inexplicável te sentir, Espírito Santo, meu amigo íntimo, Jesus, meu Jesus, meu Jesus, o que é que eu vou dizer de ti? Tu me santificou, tu me justificou, me fez filho de Deus e herdeiro de tudo de Deus. Eu amo vocês três e vivo pra vocês. Me leva no teu vento e carrega. Deus, eu te amo, não te trago por nada nesta vida e cada dia. Eu te quero mais e mais e mais e mais e mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada, não. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Todo dia, já morri da minha vida, agora eu vivo. a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas o que é que acontece? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de
escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. Samuel capítulo 17. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero dizer para você que essa noite Deus reservou para dizer para você que Ele tem um grande plano para a tua vida. E Ele quer que você saia desse retiro com uma outra postura. Nessa manhã nós tivemos o privilégio, a oportunidade de ouvir uma palavra sobre como conhecer a vontade de Deus. E o que eu quero vos falar hoje é sobre alguém que entendeu, compreendeu a vontade de Deus e mudou a vida dele. E não apenas a vida dele, mudou a história de uma nação inteira. Se você deixar Deus tocar em você, se você deixar Deus tocar na tua vida, não é apenas a tua vida que será mudada. Será mudada a vida da tua família. Será mudado a vida da comunidade onde você vive. Será mudada a nação onde você está plantado. Porque o Deus que você serve, Ele é poderoso para mudar histórias, para fazer a diferença. E essa noite Deus reservou para te chamar, para você viver uma nova etapa da tua vida. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos fazer assim. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou pedir para qualquer um dos irmãos, vai ler um versículo só. O irmão se levanta, ou a irmã se levanta, leia um versículo, posteriormente o outro, até o versículo 4. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Davi. Porém Samuel e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Na cabeça, um capacete de bronze, vestido com couraça de espinhos, cujo peso era de 5 Amém. Esse texto que acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas que eu quero me ater a alguns detalhes que Deus particularmente quer revelar para nós. Eu quero vos falar hoje sobre o Vale de Elá, que na tradução do pastor Júlio é Vale do Carvalho, que na Bíblia de Jerusalém é o Vale de Terebinto. Este vale que mudou a história da vida de Davi e mudou a história também de Israel. Vales são situações da vida que todos nós temos que enfrentar. Sim, estamos cercados de vales. Porém, a grande diferença é como eu chego ao vale. No contexto desta palavra, a Bíblia diz que a nação de Israel estava vivendo um momento de tensão, de medo, de temor, de humilhação. Sabe por quê? Havia 40 dias que este homem chamado Golias, ele estava desafiando a nação inteira de Israel.
Durante 40 dias, aquele homem estava lá, gritando, esbravejando. Se Israel tivesse pelo menos um homem, que pudesse enfrentá-lo, desafiando Deus, desafiando uma nação, desafiando o rei de Israel. É nesse contexto, irmãos, que está inteirado essa palavra. Eu aprendo que é no vale de Elá onde nós somos desafiados. São os locais onde nós somos afrontados, onde o nosso inimigo tenta nos humilhar, questiona o nosso Deus, questiona a nossa fé. Eu tenho uma plateia de muitos jovens. Eu quero dizer para você, Satanás nos últimos dias tem procurado afrontar a juventude da igreja, questionando a Bíblia, que ela não é a autoridade máxima, que você não precisa ser careta, que você não precisa também ser tão certinho, que todo mundo erra, que todo mundo faz assim, faz assado. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é imutável. Imutável. Os homens hoje tentam questionar a veracidade, a autenticidade da palavra de Deus. Os professores de faculdade questionam os personagens bíblicos, questionam a veracidade de Deus, até mesmo a existência de Deus. Talvez a sua faculdade, a tua escola, seja o teu vale de Elá, onde você é afrontado, você é humilhado. No cotidiano, enfrentamos tantas afrontas, e a nação de Israel estava ali diante daquele vale, humilhada, envergonhada. Aquele vale demonstrou-se a fraqueza daquela nação, porque apesar de 40 dias não apareceu um homem só, nenhum. Ninguém se despontou para aceitar o desafio. Sabe por quê? Havia uma fraqueza exposta. Toda a nação de Israel olhava para os filisteus, enxergava neles superioridade. Gigante que havia surgido diante deles e que agora se tornava um embargo para o crer, para a fé e para lutar. Quando eles olharam para Golias, não era só o tamanho de Golias que assustava, não, era saber que Golias não estava na primeira guerra da vida dele. Golias era um homem que tinha uma história de conquistas. O vale de Elá era apenas mais uma das guerras que ele teria, e isso trouxe pavor, medo, porque Golias era considerado imbatível. Um homem que tinha mais ou menos entre 2,90 metros a 3,20 metros de altura. Quem aqui tem 1,90 metros? Fique em pé, meu irmão. 1,90 metros? Oi? 1,90 metros. Coloca agora mais 1 metro acima dele ali, ó. 1 metro ou 1,30 metros. Dá pra bater a cabeça lá em cima, né? Pode sentar, obrigado, meu irmão. Faça o favor, meu irmão. Vem aqui à frente. Escutou? Quer que eu vou colocar em cima, né? Observe, meu.
Se ele acrescentar, ele bate a cabeça lá no teto. Golias era alguém com mais 1 metro de altura a 1,30 m de altura. É grande, né? Só, além da altura de Golias, havia uma outra questão. Ele trazia um aparato de armadura, que o revestia, que aí ele fazia ficar maior ainda. Sentava lá. Golias tinha seu próprio escudeiro, e ele trazia pavor, medo. Era um matador nato. Ia lá, ali era o seu território. Sua voz, sua presença, sua performance. Quando ele bradava, quando ele gritava, sabe o que a Bíblia diz? O povo de Israel corria. Ele bradava, gritava, esbravejava, e trazia temor, medo. Golias era uma unanimidade. Os filisteus olhavam para ele e via, é campeão. Israel olhava para ele e também dizia, é um campeão. Sim, esse homem tinha, tanto do lado seu próprio, como do lado adversário, uma unanimidade sobre quem era ele. Um campeão. Um homem que estava ali para humilhar. E durante 40 dias ele zombou, ele riu, se divertiu, fez o que quis. Estou aqui para te dizer que tudo tem um limite de prazo. O teu inimigo, como pastor, eu não posso te ludibriar e nem tampouco te enganar. Assim como Golias era um perito, um matador nato, o teu inimigo ele também é isso. Você é mais um para ele. Ele odeia a humanidade, tem ódio. Se ele pudesse, nos estraçalhava. E todos os dias que você se levanta, ele luta para destruir tua vida. Ele luta com afinco para não permitir que você entenda a vontade, o querer de Deus para você. Saiba que o inimigo não vai poupar esforços para te tirar da presença de Deus, jovem. Ele não vai poupar esforços para tentar te destruir. Satanás não tem misericórdia de ninguém. Ele não tem pena de ninguém. Ele não tem dó de ninguém. A ação dele é roubar, matar e destruir. Continuamente ele é assim. Mas voltando ao nosso texto bíblico, depois de 40 dias, aparece no arraial alguém que não esteve ali durante esses 40 dias de afronta. E quando ele chega no arraial, acontecem algumas coisas que começam a mudar aquele panorama. Como Davi foi parar ali? Como é que Davi chegou até aquele local? Entenda, Davi não sabia que havia dentro do projeto de Deus, dentro do plano do Senhor, chegar ali aquele dia. Mas Deus tinha reservado para Davi aquele momento. Davi era a arma que Deus havia preparado para aquele momento de humilhação daquela nação. E o seu pai chama ele e diz, olha Davi, eu quero que você vá levar comida para os seus irmãos. Você vai levar também um presente para o comandante. Presta atenção no que eu quero te dizer. Jessé preparou grãos tostados, preparou pão. Obrigado. Preparou pão,
Mandou 10 queijos. Tem algum mineiro aqui? Acho que ele achou que o comandante não era mineiro. Mandou 10 queijos. Davi tomou tudo aquilo, ele levou aquele alimento para os seus irmãos. Porém, queridos, Davi, ele levava muito mais do que pão, grãos tostados, queijo. Davi levava a sua própria vida como um grão tostado por Deus para aquele momento que aquela nação estava vivendo. Os seus irmãos, aquela nação, não precisava de pão, não precisava de grãos tostados. Eles estavam sendo humilhados. Sabe o que eles precisavam de fato? De fé, confiança, determinação, perspectivas de mudança. E Davi chega ali, presenteia os seus irmãos, entrega a encomenda que ele foi levar. Porém, irmãos, Jessé não sabia que ele estava enviando a resposta de Deus para uma nação que clamava por um socorro, por uma mudança, por uma transformação. Só que Davi começa a caminhar no meio daquele povo, no meio dos soldados, e começa a questionar quem era aquele homem. Por que ninguém reagia? Por que ninguém fazia nada? O andar de Davi começou a trazer um alvoroço, começou a gerar um burburinho. Começaram a se falar de Davi. A presença de Davi trouxe reações. Estando ele ali, o seu irmão mais velho, Eliabe, se incomodou com a presença de Davi. Questiona o que Davi estava fazendo ali. Davi via um grande desafio diante dele: Golias. Só que antes de Davi enfrentar Golias, antes de enfrentar o gigante, Davi teve que enfrentar alguns anões. Ele teve que enfrentar alguns anões. Por exemplo, Eliabe era o anão da crítica, do desestimo, que estava ali para criticar Davi, para ser alguém acusador. Talvez você se enxergue pequeno e esteja vendo gigantes diante de você, gigantes que têm se levantado na tua vida. Ao invés de você encontrar estímulos, alguém que te ajuda, como o pastor Júlio disse aqui, talvez na tua própria família você não recebe ajuda para caminhar na fé. Teus amigos te criticam, teus amigos dizem que você não vai mudar nada, teus amigos dizem que você não vai suportar a viver na fé. Mas Deus quer mudar isso na tua vida. Sabe por quê? Foi Deus que te escolheu. Deus tem um chamado na tua vida. E o chamado que Deus tem com você é algo específico, que Ele vai marcar você. E a partir de você, Deus vai marcar a sua geração. E a partir disso, você haverá de se tornar um grande instrumento de Deus para fazer mudar aquilo que é o propósito do Senhor para a tua vida. Porque quando Deus ele opera na vida de um homem, quando Deus começa algo na vida de uma pessoa, não tem inferno, não tem barreira, não tem dificuldade, não tem anões, não tem gigante. Nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Nada pode impedir aquilo que é propósito, aquilo que é plano de Deus. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita.
E o Deus que te capacita é o Deus que te sustenta. A notícia sobre Davi se espalhou. Chegou aos seus ouvidos do rei Saul: olha, tem um jovem que diz ele que pode lutar com Golias. E então, dentro de um pouco tempo, o Davi, que saiu para entregar alguns produtos, que trouxe apenas alguns alimentos para o arraial, estava lá diante do rei. E Saul foi mais um anão na vida de Davi. Saul foi um homem que tinha diante dele, como rei, a única pessoa que se prontificou a lutar. E Saul foi aquele que jogou um balde de água fria na cabeça de Davi. Ao invés dele estimular, ele encontrava em Davi alguém incapacitado. Se você está com a tua Bíblia aberta, leia o versículo 33 do capítulo 17. Seu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles. Ele afrontou os exércitos de Deus. 33. 33. Davi disse a Saul, porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro, experiente desde a cidade. Entenda. Ao invés de Saul reconhecer em Davi um candidato para lutar, ele desestimula. Ele diz: você é novo demais, você não tem experiência, você não é capaz. Hoje o pastor Oscar falou hoje pela manhã sobre a chamada, reconhecendo a vontade de Deus, a chamada do Senhor na tua vida. Talvez as pessoas digam: mas você é novo demais, você não tem experiência, você não tem como desenvolver o ministério ainda. Saul foi exatamente este homem que estava supervalorizando o inimigo, dizendo que o inimigo era maior, dizendo que o inimigo era alguém imbatível. O que menos Davi precisava é de alguém para poder rasgar o currículo de Golias diante dele. Saul estava ali como se fosse empresário de Golias, aquele empresário de luta que chega e lhe fala: olha, meu lutador é assim, 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 assim. E Davi ouve tudo aquilo, mas o seu coração estava convicto de quem ele era. Ele sabia por que ele estava ali. A tua vitória está na convicção de você saber quem é você. Você foi chamado, escolhido pelo Senhor. O Espírito Santo hoje mora, habita, reina, está dentro de você. O Espírito Santo, ele te batizou, ele te selou, ele te escolheu. Você é alguém que faz parte do projeto de Deus. E sendo parte desse projeto, saiba, o próprio Deus é que tem trabalhado em teu favor. É o próprio Deus que está movendo em tua vida. Porque a tua vitória é a vitória do reino de Deus. O permanecer de pé, o permanecer imbatível, é uma questão de honra para Deus. Deus tem prazer quando você tem vitória. Deus tem prazer e se deleita quando você derruba os seus inimigos, quando eles caem por terra, quando você se levanta vitorioso no vale de Elá. Sim, Davi, diante de todas aquelas envergaduras, investimentos de Saul, para tentar fazê-lo desistir, dizer para ele: você é moço, você não pode ir lá.
Pelo contrário, isso se tornou um combustível dentro dele. Isso tornou para ele uma motivação a mais, um desejo a mais de lutar, de ir lá mostrar. Querido, em nome de Jesus, não deixe que a crítica te derrube. Não deixe que os olhares acusadores te façam você desistir da caminhada. Tome isso como motivação. Críticas vão acontecer todos os dias. Jesus, ele não prometeu um mar de rosa na vida cristã. Jesus não prometeu que você teria blindagem, onde você não seria criticado, onde todo mundo te tomaria no colo, onde todo mundo estaria te dando tapinha nas costas, dizendo que você é vencedor. Não. Às vezes, até mesmo de onde menos esperamos, vem a crítica, vem a acusação. Davi não esperava que o próprio irmão dele fosse se posicionar-se contrário contra ele. Às vezes a tua própria família pode se posicionar contrária a você, mas você não pode se abater. Você não pode considerar isso como algo que vai te derrotar. Olha acima disso, olha lá na frente. Deixa Deus abrir os seus olhos hoje. Olhe por cima dessa nuvem que você está passando. Olhe acima do vale. Tenha a visão celestial, tenha a visão de Deus. Durante 40 dias Golias afrontou, Golias humilhou, mas Deus agora estava levantando Davi para mudar a história de Israel. Feche os seus olhos, pela fé. Reflita agora no que eu vou te dizer. O teu vale haverá de ser tomado pelo poder da glória de Deus, na medida que você entender que é Deus que vai fazer você andar no vale. É o Espírito Santo que vai te tomar pela mão. É o Espírito Santo que irá te conduzir, independente da quantidade de pessoas que argumentam a tua queda. Deus hoje quer trabalhar o teu coração e dizer para você que este vale, ele vai ter fim, e o fim dele é a tua vitória. Abre os seus olhos, olha aqui para mim agora. O que diz Salmo capítulo 23, versículo 4? Ainda que eu, todos juntos, ainda que eu andasse pelo vale. Talvez Davi, que ele estava recordando, um dia ele andou no vale da sombra da morte. Ele tinha a morte frente a frente com ele. Mas o que ele diz nesse texto? Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você. Você não precisa ter medo. Você não precisa se apavorar. Você não precisa viver uma vida de pavor, de assombro. Sim, temos um inimigo que tem derrubado vidas e mais vidas. Crentes e mais crentes têm caído. Pastores têm abandonado o ministério. Líderes têm se complicado no decorrer da vida. Mas entenda, se você permanecer no Senhor, se você for fiel a Deus, se você tiver intimidade com Deus, que ele foi ministrado pela manhã, se você tiver intimidade com Deus, nada te arranca da presença do Senhor, porque Deus vai te sustentar na tua caminhada. Sabe o que tem levado muitos jovens às vezes se perderem? Os acordos com o mundo, a troca dos valores de Deus. Quando Saul aceitou Davi ir para a guerra, Saul fez uma proposta para Davi. Eu quero que você preste bastante atenção nisso.
Saul disse para Davi: tá bom, você vai para a guerra, mas eu vou te dar a minha armadura, eu vou te dar a minha farda. Você vai com a minha farda para a guerra, e é com ela que você vai adentrar, é com ela que você vai lutar contra Golias. Qual foi a postura de Davi? Davi ainda tentou vestir. Davi colocou aquele aparato, tentou andar, ficou todo duro. Saul estava tentando transformar Davi em um soldado de Israel, de um dia para outro, de uma hora para outra. E Davi entendeu que aquela armadura ali para ele era um obstáculo. A oferta de Saul não era para Davi um auxílio, era um tropeço. E ele teve que tomar uma medida, uma postura. Ele teve que dizer não. Mas para quem ele estava dizendo não? Não era para qualquer um. Ele estava dizendo não para o rei de Israel. E ele estava em um momento crítico, onde ele soube a hora de dizer não. A grande questão que tem levado muitos jovens e muitos cristãos a viver o fracasso é a hora de não saber dizer não, é a hora de dizer basta, é a hora que você precisa desligar a internet, é a hora que você precisa dizer não para um amigo, para uma amiga que está sediando, que está tentando te conduzir para um outro caminho. Davi não se importou se ele iria chatear o rei. Davi não se importou se o rei ia ficar aborrecido ou não. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção do que é que ele tinha pela frente para viver. Essa decisão de Davi ensina várias verdades que eu quero colocar para vocês aqui agora. Qualquer soldado de Israel se sentiria em uma maior posição de honra vestir a armadura de Saul. Saul foi um homem valente. Saul teve grandes conquistas. Saul foi um rei ungido. Qualquer soldadinho, qualquer homem se sentiria em uma posição de honra vestir a vestimenta do rei. Era como alguém que estivesse lá por cima da carne seca. Postura, que honra. Mas entra uma questão: o que valeria Davi se sentir honrado, se sentir num alto padrão, numa alta posição? De que vale, amados, o aplauso? De que vale alguém dizer: olha onde Davi chegou, está vestindo a armadura do rei? Só que se ele entrasse naquele campo de batalha com aquela armadura, dentro de mais alguns minutos ele seria um homem morto. Muitas pessoas preferem os aplausos, preferem fazer média com a turma, fazer média com as pessoas, e não ver que as consequências podem culminar na sua própria morte espiritual, morte da sua vida cristã. De que valeria Davi? Honrado ou aplaudido, mas morto. De que vale você de bem com seus amigos, com seus familiares, mas morto espiritualmente, sem vida, destruído, arrasado? Por isso é preciso que você saiba fazer escolhas. Davi se recusou a ir para a guerra com as armas que não era dele. Deus tem armas para você lutar. Deus tem armas para colocar nas tuas mãos. E essa noite Deus quer te revestir da armadura dele. Porque o teu inimigo, ele não é carnal. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é contra principados,
contra poderes do mundo tenebroso, contra demônios, contra forças espirituais. E você precisa das armas de Deus, das armas do Senhor. E a Bíblia diz aqui que após Davi recusar, ele tomou a seguinte postura. Acompanha comigo. Capítulo 38, 39 e 40. Vamos fazer como fizemos no início. Uma pessoa leia o versículo 38, outra leia o 39 e uma outra pessoa leia o 40. Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no álcool e pastor, e trazia a saber no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Entendeu o que a Bíblia diz? O versículo 40 está dizendo: tomou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas, colocou tudo isso no seu alforje de pastor e se lançou para ir encontrar com Golias. Davi então surpreende aquele vale. Ele surpreendeu 3 pessoas. Primeiro, ele surpreendeu Saul, pois as armas que Davi agora traz não tem nem comparação com as armas que Saul tinha oferecido para ele. Saul, ele disse consigo mesmo, quem sabe, entre a vergonha de ficar sendo humilhado todos os dias, eu vou deixar esse menino ir, pelo menos tirou um opróbrio. Porque Davi não trazia marca de soldado, ele não tinha aparência de lutador, era apenas um menino que trazia a característica de um pastor de ovelhas. Mas para enfrentar Golias, era preciso muito mais do que aquilo. Era preciso muito mais do que ter uma atividade simples pastoral. Davi surpreendeu os soldados. Quando Davi começa a caminhar para adentrar, eu posso dizer que houve um silêncio. Os soldados todos olhando para Davi, pois Davi ali era a representação de todos eles. Ao Davi entrar ali naquele campo de batalha, ele representava toda a nação de Israel, representava todos os soldados. E talvez um futucava o outro dizendo: mas ele, é ele que vai representar nós. Cadê as armas dele? Não dá nem para o primeiro round. Davi surpreendeu Saul, surpreendeu Golias, quer dizer, surpreendeu Saul, surpreendeu os soldados, surpreendeu Golias. Quando Golias olhou para Davi e que viu aquele menino se aproximando, trazendo esses instrumentos que acabamos de ler, a Bíblia diz que Golias tratou Davi com desprezo, desprezou ele. Tu estás achando que eu sou como um cão? Tu vens a mim com pedras, com paus. Golias o desdenha mais uma vez. Mais uma vez estava ali Golias agora, zombando, criticando aquele homem de Deus, menino aos olhos humanos,
gigante aos olhos do Senhor. Existem duas formas de sermos enxergados. Uma é como as pessoas nos veem, a outra é como Deus nos vê. Se você for basear na maneira como as pessoas te veem, como as pessoas te olham, talvez sua vida seja uma vida de fracasso. O segredo de Davi foi que Davi, ele entrou para aquele local totalmente surdo para aquilo que era bradado aos seus ouvidos. Ele só tinha uma voz que ele ouvia, a voz de Deus dizendo com ele: eu sou contigo, essa batalha não é tua, ela é minha. Era essa voz que ecoava no seu interior, era essa voz que bradava dentro dele. A aparência de alguém que não estava armado era apenas equívoco, pois Davi trazia armas espirituais, armas de fé, armas pela qual nenhum homem poderia trazer. Davi era como um tanque blindado, um tanque de Deus, um fuzil, uma metralhadora, que estava entrando ali, naquele arraial, naquele vale, para mudar a história daquela nação. Ninguém via, ninguém percebia, era algo sem muito barulho, era algo pequeno, pequenino demais. Aparente derrota se desenhava, aparente momento de fracasso. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus toma as pessoas em que pela qual menos esperamos ela, para nos surpreender e mostrar que a grandeza dele é que faz os milagres operarem. Os méritos dali não eram de Davi, os méritos pertenciam ao Senhor. Qual é o traje que Davi trazia? E aqui eu entro em um ponto da mensagem que eu quero te desafiar. Davi trazia uma roupa simples, externamente era trajado com uma simplicidade, porém dentro dele ele trazia uma glória de louvor, de adoração ao Senhor. Algo que ele havia semeado lá no pasto, algo que ele havia semeado lá no campo, pois Davi era um adorador nato, era alguém que já tinha tido experiências com Deus. E quando ele adentra, estava frente a frente com Golias, dentro da sua mente trazia à memória as vitórias que ele já havia tido. Quando lá no campo teve que enfrentar frio, calor e muito mais que isso, teve que enfrentar as feras, teve que enfrentar leões, teve que enfrentar ursos, e Deus já havia dado vitória a ele. E ele olhava para Golias não como o campeão, não. Davi não via Golias como o grande campeão. Davi não via em Golias alguém que poderia matá-lo. Ele tinha certeza que Golias ia cair. Convicção. Sabe por quê? Porque ele já tinha uma marca de experiência com Deus. A tua experiência com Deus vai fazer toda a diferença na hora da tua guerra e batalha. É preciso você saber quem é Deus na tua vida. Davi não era suicida, irmãos. Alguém poderia dizer: não, mas isso aí é a atitude de alguém suicida. Ir enfrentar um gigante, um guerreiro, um homem adestrado para a guerra, sem nenhuma armadura, é suicídio. Mas não, Davi não estava com o espírito de suicida. Ele estava movido pelo Espírito de Deus, dominado pela glória do Senhor. Ele trazia essa vestitura de glória. Pense agora nesse momento que estava Davi ali. O contexto que cercava era homens amedrontados,
cheios de pavor, cheios de medo, homens sem expectativa, sem esperança, homens que já se sentiam derrotados, homens que tinham sido humilhados durante dias e mais dias. E Davi, ele trazia uma luz no fim do túnel, uma pequena chama de esperança. No meio de tantas trevas que ali havia, estava entrando Davi para fazer a diferença. E ele corre, entra correndo, ele vai para a luta, chama a luta para ele, pega uma pedra, coloca na funda e gira. Presta atenção. A afronta de Golias não fez Davi perder o alvo. A afronta do inimigo não pode te fazer perder o alvo que você tem. O inimigo quer te descentralizar daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Ele quer fazer você errar o foco. Davi, desde o começo que ele chegou ali no arraial, ele estava focado: eu vou lutar contra este homem que está afrontando o meu Deus. Ele está afrontando uma nação escolhida. Ele é um homem circunciso, um homem sem aliança, um homem que não conhece Deus, não sabe quem é Deus. E eu vou lá mostrar para ele quem é o Deus que nós servimos. E o que Davi faz? Toma aquela funda, gira ela, e aquela pedra vai direto na fronte de Golias, o homem imbatível, o gigante, guerreiro, acirrado, o matador, o destruidor, o grande herói, recebe